maior seja anunciado, né? O Senhor continua usando a cada um de nós, Senhor, abençoe esse estudo. Fica conosco nesta noite, mais uma vez. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Moana nada. Moana nem respondeu. Moana Linda nem respondeu. Marcos, né? Marcos. Marquito, quanto que tá vendo? Marquito. Irmão Marcos. Irmão Marcos tomou mais tempo que o irmão Mateus, né? Irmão Marcos. É igual, né? 3-3. Empatou, né? Nós estamos para quarta aula. Tempo, gente. Quarta É aula. porque Marco é o primeiro aí. Ele Não, sei, mas é os quarta aula detalhes essa, né? todos estão nele, né? É quarta aula, né? Mas foram 3 de Mateus e hoje é a terceira de Marcos. É 6 já? Já é seis, já. 3 aulas. É. Foram 3 de Mateus e hoje Aquela que você não veio, É ruim. a outra que você faltou, a gente veio as duas. Passa rápido. passa muito rápido. Você nem se dá conta. É. Por isso Foram você está com 6. quase 50 anos hoje, você não percebeu. É. Acho que é a quarta. Passa rápido. Era o próximo. Marcos, quarta de Marcos. Marcos? Foi. Acho que foi a abertura, falou em Marcos. Deve ser na faixa de uns 50. Já 3 terminou a aula de Marcos. Aí depois teve estrutura de Marcos. Isso é mesmo dia, senão. Foi o mesmo dia. Foi o mesmo dia. Um dia só. Copiar as horas que eu faltei aqui. Vamos lá então? Pois está. Vamos continuar lá e tem que encerrar o Marcos aí. E depois começar lá em Lucas, depois João. Deve ser umas 50 aulas, menos 6. 44 aulas ainda só. Nada. Não, bem pra caralho. Deve dar 50 aulas. Sendo 4 meses, 48. Só que tem semana que é de 5. Deve dar 50, 52 aulas. Fechando isso aí. Bom, o ministério de Jesus, a sua maior parte, acontece na Galileia e na Judéia. Pequenas partes, né, pequenos momentos, ele vai passar pela Samaria e pela Pérea, mas a maior parte dos evangelhos é a região. A maior parte é a Galileia e, se não tivesse João, né, a gente diria que uma pequena parte só na Judéia, mas como João se concentra em boa parte da Judéia, então ficou equilibrada Galileia e Judéia. Se a gente lesse só os 3 primeiros evangelhos, pareceria que a impressão que dá, né, que Jesus foi à Judéia depois que começou o seu ministério uma vez só. Ele começa lá na Galileia, fica o tempo todo ali, depois ele vai a Jerusalém e já nessa última viagem aí ele morre e ressuscita. Como tem João, né? João vai dar
mudar essa nossa ideia disso. Né? Já vai apresentar várias idas de Jesus à Judéia durante esse período do seu ministério. Então, Galileia e Judéia. Na Galileia, Jesus vai se concentrar, o seu ministério vai se concentrar, a sua maior parte, né? Vai ter o elemento central ali, vai ser a sinagoga. Sinagoga que vai dar o tom de todo o seu ministério na Galileia. Nós já vamos ver daqui a pouco. Né? E na Judéia será o templo. Aqui, sinagoga, e aqui o templo. Eles vão estruturar aí o ministério de Jesus. Para a gente entender melhor por que Jesus vai concentrar o seu ministério na sinagoga e no templo, por que eles darão o tom do seu ministério, né? E para entender como isso também, porque às vezes não é tão óbvio assim, quando você lê os evangelhos, né? Se a gente lê assim correndo, não é tão óbvio assim que a sinagoga é central nos evangelhos. Né? A gente lê assim, parece que é muito mais a praia da Galileia que é central. Né? A gente lê rápido assim, né? A sinagoga aparece só de vez em quando. Mas nós vamos ver que não, que a sinagoga é praticamente o que vai ser o centro do ministério de Jesus na Galileia. E o templo será o centro do ministério de Jesus na Judéia. O templo como centro na Judéia é mais óbvio no Evangelho. Então, para a gente entender o que é a sinagoga, o que é o templo que eles representam, a gente vai voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, né? E vir entendendo aí como surgiram essas instituições. Quando Deus chamou Israel, separou esse povo, trouxe para a terra e tudo mais, ele separou uma tribo, a tribo que ia cuidar do culto. Né? Todo mundo lembra, né? Imagino que sim, né? Senão eu vou botar na prova aí para o pessoal falar, mas eu acho que todo mundo lembra, né? Você não precisa cair em prova, né? É muito fácil, né? Qual é a tribo que vai cuidar do culto de Israel? Levitas, não é isso? A tribo de Levi. Né? Os levitas são os responsáveis pelo culto. Mas eles não são responsáveis só pelo culto em Israel. Eles terão outras responsabilidades dentro de Israel. Que faz parte do culto também. Então, o levita e o sacerdote, né? São os dois nomes que vão aparecer, né? Mas nós vamos falar, quando eu falar sacerdote ou levita, é a mesma, né? O mesmo batalhão aí, né? A mesma brigada, né? Que pertenciam à mesma tribo. Né? Lá se dividiam em diferentes funções dentro do culto. Né? Tinha um sacerdote que fazia coisas diferentes do levita, mas os dois tinham basicamente as mesmas responsabilidades nas mesmas áreas, né? Só que o sacerdote tinha mais responsabilidade ainda, né? Mas atuavam nas mesmas áreas. Quais áreas eram essas? O culto, que é o mais óbvio, todo mundo lembra, né? Qualquer um aí que fala em levita hoje sabe, né? Levita é aquele que trabalha na casa de Deus, né? Serve a Deus. Mas tem mais do que isso. O levita, dentro da estrutura de Israel, antes de existir isso aqui, lá no Antigo Testamento, no comecinho, quando as tribos chegaram na terra e se estabeleceram, e até o tempo dos reis, principalmente de Davi e Salomão, né, quando existiu o primeiro templo, eles é que vão ser responsáveis por uma série de coisas dentro de Israel. Que coisas são essas? O culto, a educação, a justiça e a unidade social. A unidade social é manter as tribos unidas. Então,
quando a gente fala em levita no Antigo Testamento, o levita ele cuidava do culto, cuidava da educação, cuidava da justiça e cuidava da unidade social. Então, tudo isso era responsabilidade da tribo de Levi. A gente vai ver alguns textos que vão provar isso, né? Porque só eu dizer não prova nada, né? Então, é preciso ver, porque do culto todo mundo já sabe, né? Mas os outros pode ser que a gente esqueça, né? Se a gente não tivesse um texto para lembrar, né? Não fica tão óbvio, né? Que levita significava também quem cuidava, sem ser do culto, da educação, quem cuidava da justiça, né? Da unidade social. Unidade social. Se dentro da nação, isso é uma nação inteira, né? Isso é um sistema de um país, né? E os levitas eles cuidavam da educação. Então, o Ministério da Educação de Israel era regido por quem? Por sacerdotes e levitas. O Ministério da Justiça, sacerdotes e levitas. O Ministério de Ação Social, sacerdotes e levitas. Então, eles faziam mais do que só cuidar do culto. Né? Então, quando você pensa assim que você quer ser levita, tem uma série de coisas. Né? Ser levita dentro de Israel, no Israel do Antigo Testamento, era uma série de funções aí. Levítico 10, 7 a 11. 16. Levítico 10, versos 8 a 11. 8 a 11. E falou o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre a vossa geração, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. 8 a 11. Isso aí. O que eles iam fazer? Ensinar os filhos de Israel. Isso aí. Então, eles iam cuidar da educação, não é isso? Sim. Deuteronômio 33, 10. Entendeu? 33, 10. Ensinaram os teus juízes a Jacó e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz e ao local sobre o teu altar. Segundo Crônicas 17, 7 a 9. No terceiro ano do reinado, enviou ele a seus príncipes, Abodias, Zacarias e Natanael, e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Nataías, Zebadias e Azael, Semiramote e Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jorão. Até que e ensinaram a Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram os povos. Você vê aí que o rei, né? Ele pegou, né, no seu reinado, ele pegou lá os sacerdotes e levitas e enviou por todas as cidades para fazer o quê? Ensinar. Cuidavam da educação em Israel. Né? Você vai ver aí que os reis aí que
os melhores reis de Israel, né? Os reis das reformas, aí eles vão exatamente enviar sacerdotes e levitas por todas as cidades com o livro da lei, ensinando o povo, né? E cuidando da justiça, Deuteronômio 17, 8 a 10, e 1 Crônicas 23, 4. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, é isso mesmo? Isso mesmo. Entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócio de pendência nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos holocaustos, aos sacerdotes, levitas e o juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a palavra que for do juízo. Primeira Crônica 23, Peraí, 4. tem um. E farás conforme o mandado da palavra, que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Deste haviam 24.000 para promoverem a obra na casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes. Primeira Crônica 23, 4. Era uma justiça. E aí, na sequência, você vai ver o que vai acontecer com eles, né? Uma parte vai ser separada para o culto e outra parte vai ser separada para cuidar da justiça, né? Então, qual é a função deles? Além de cuidar do culto, educar o povo. Isso, cuidar da educação básica ao avançada, né? Eles cuidavam de tudo. As criancinhas em Israel, iam lá aprender com eles, né? Então, as escolas ficavam por conta deles. E os tribunais também. Você vai ver, quando você tiver uma dificuldade na lei, quem você consulta? Você está lá disputando com o seu irmão, né? Você tem lá um terreno, você e seu irmão estão brigando por causa daquilo ali, a quem se recorreria? Levitas, né? Sacerdotes. Então, eles cuidavam de explicar a lei e tudo mais, inclusive em casos de justiça, né? Isso vai ser a estrutura praticamente de toda a nação de Israel. Então, Levita tinha muito trabalho, né? Levita fazia muita coisa em Israel, né? Então, se dividiam assim as tribos. E no culto, por quê? Porque a tribo de Levi era muito grande, tinham muitos levitas e sacerdotes, né? E você vai ver que Davi ele vai separar os turnos. Então, vai fazer aquela separação de 24 turnos, e com essa separação que ele vai fazer, no caso da época do templo, né, o que vai acontecer? Cada grupo de sacerdotes e levitas, dessas divisões aí que ele faz, vão servir no máximo no templo 2 semanas no ano. Então, né, você foi lá, né, a sua turma lá de escalada no templo servia uma semana, e daqui a mais um tempo servia outra semana. Dentro de um ano, eram 2 semanas, somente isso que se fazia no templo. E o resto do tempo? Eles continuavam trabalhando. Aí eles tinham o quê? Cuidavam da educação e da justiça por toda a nação. Então, hoje eles andavam... subentende, né? Hoje subentende que é tocar e cantar. Tinha isso também. Tocar e cantar é parte daqueles que ficavam no templo, né? E tinha também, eram levitas, aqueles que cuidavam de educar e cuidar da justiça. Nesse caso de pensar em tocar e cantar, pode ser que o cara pensou que ele era só do templo, né? Então, aí o que acontece? Mesmo esse que servia no templo, ele servia por um período, né? E o restante do tempo, ele cuidava de outras coisas. O levita não que era cantor, mas era da tribo de Levi, né? Isso, que pertencia a essa tribo. Então ele tinha todos esses tipos de atribuições dentro dessa tribo. Sou levita porque eu canto. Não, mas antigamente era porque era da Era tribo. muita coisa, né? Então quem ensinava, quem cuidava da justiça, tudo isso era da tribo de Levi. E eles eram separados para cuidar dessas coisas. Então, Vivia em prol do tempo. Vivia em prol de tudo isso daí. Da educação, da justiça e
de cuidar da unidade de Israel. Isso lá na época do primeiro templo. E aí o templo foi destruído. E aí tudo isso desmoronou, toda essa estrutura desmorona, né? O pessoal vai para o exílio, quebra tudo isso daí. Né? Quando volta, né? E mesmo antes de voltar, enquanto ainda estão na Babilônia, eles ainda precisam de educação, ainda precisam de justiça, e ainda precisam de unidade social. Então, começam a surgir as sinagogas. Não tem o templo, né? O templo é que coordenava todos esses levitas, né? Então aí agora começa a surgir o papel das sinagogas. E agora não tem tantos levitas, né? Porque boa parte da tribo de Levi acabou se desintegrando nisso daí, nesse tempo, né? Então surgem as sinagogas para suprir essa falta. E elas surgem aonde? Surgem nas comunidades menores dentro de Israel. Os primeiros líderes de sinagoga serão do próprio povo. Agora não precisa mais ser um levita que vai cuidar. Qualquer um que soubesse ler, que soubesse a lei, vai cuidar dessa parte de educação e justiça nesse período aí. E aí começam a aparecer as sinagogas. Quando vem o segundo templo, né, quando eles voltam para a terra e reconstroem o templo, e agora já tem esse movimento de sinagoga, ele vai aumentando, e lá na frente, quando o templo fica interditado, por conta da profanação do templo, na época dos Macabeus, aí então as sinagogas afloram mesmo de vez, né, e tomam boa parte de Israel. Então a sinagoga passa a ser o lugar que vai cuidar da educação, e justiça. Ou seja, se antes você precisava de um levita que viesse, passasse na sua cidade para cuidar disso, ficasse por lá, agora você tem uma sinagoga. Aí cada cidadezinha vai ter lá pelo menos uma sinagoga pequenininha, né? Ou um pequeno grupo que se reúne, né? Aonde faz a educação e a justiça. Sinagoga hoje seria o grupo nos lares. Quando começou era exatamente isso aí. Que a sinagoga ela não era para ter sacrifício. Sacrifício é só no templo. Né? Só pode ter sacrifício em Israel no templo. Então, na falta do templo, surgiram as sinagogas. E as sinagogas eram para educação, então vai ter a leitura da lei, e para a justiça, que também por meio da leitura da lei. E se torna também um lugar de oração. Então, começa a se tornar um lugar de leitura e oração. Então, não tem o templo, né? E o templo estava destruído. Então, as sinagogas vão cumprindo isso daí. E aí, depois que o templo é reconstruído, mas a estrutura de Israel não é mais a mesma estrutura de unidade, né? As sinagogas ainda vão continuar sendo lugar de quê? De leitura da Escritura e de oração. Então, as pessoas vão ter que peregrinar até o templo, né? Farão isso algumas vezes no ano, né? Mas e durante o restante do tempo? Vão se reunir nas sinagogas. Então, as sinagogas serão aqueles pequenos grupos ali que vão trazer a educação, a justiça e aí, com isso, promover a unidade social de Israel. Então, as sinagogas passam a ter esse papel. Quando a gente chega no Novo Testamento, aí a gente tem lá a Judéia, que tem o templo. E no templo acontece o sacrifício. Todo o sacrifício é feito aqui. Purificação.
Sacrifício e purificação acontecem no templo. E na sinagoga acontece a educação, a justiça e a unidade social. Isso vai crescer a tal ponto que no próprio templo vai ter espaços que serão como uma sinagoga, mesmo dentro do templo. São pequenos espaços lá dentro que funcionarão como uma sinagoga. Mesmo na época que não estava lá acontecendo sacrifício, as pessoas que moram em Jerusalém vão também se reunir para estudar, para aprender a justiça e para manter a unidade social também em áreas do templo. Mas isso só quem mora lá em Jerusalém. Os que moram nas outras regiões, principalmente quem mora na Galileia, vai ter como centro de encontro com a palavra de Deus a sinagoga. Então, o aprendizado sobre Deus, sobre a fé, e a oração e tudo mais, e o ensinamento, o treinamento das crianças e tudo mais na lei de Deus, vai ser na sinagoga. Na Galileia, na época de Jesus, a sinagoga ainda não é uma coisa institucionalizada. Ou seja, não tem alguém que comanda a sinagoga, assim como mais tarde terá os rabinos, tudo organizadinho, institucional. Ainda não era assim, eram as pessoas da própria comunidade. A sinagoga de Cafarnaum, os moradores de Cafarnaum, eles elegiam alguém importante na cidade para ser o presidente da sinagoga. É o caso de Jairo, por exemplo, no Evangelho de Marcos. Jairo é presidente da sinagoga. Não quer dizer que ele é rabino, nada disso. O presidente da sinagoga, ele era alguém importante na cidade. E ele não precisava nem entender de lei, nada disso. Ele só precisava ser alguém que fosse administrar a sinagoga. E ele organizava tudo, o sistema de funcionamento da sinagoga. As sinagogas, com isso tudo, com essa coisa de educação, justiça e unidade social, vai ser centrada na Escritura, na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente na parte da lei. E vai começar a combinar lei e profetas. E vai criar um ciclo de leitura. Então, no começo tinha um ciclo de leitura que durava 3 anos. Durante 3 anos você tinha que ler a lei todinha na sinagoga. Hoje é de 1 ano só. Você pega as sinagogas modernas, a sinagoga de hoje, ela faz isso em 1 ano. Um ciclo anual. Mas primeiro teve um ciclo que era trienal. Então, você pegava de Gênesis ao Deuteronômio em 3 anos. Você ia fazendo a leitura. Cada sábado na sinagoga você tinha uma porção pré-determinada já para concluir. Igual a gente faz, muito fácil de lembrar, é quando você faz leitura da Bíblia. Faz leitura da Bíblia em 1 ano, não faz um ciclo de leitura. Então, era a mesma coisa. Então tinha um ciclo trienal lá na sinagoga, lá do 1º século. E aí nisso se dividia a lei, em partes que davam 3 anos. Com isso se dividiram os salmos, que seriam cantados também em 3 anos, todos os salmos. Então fazia essa divisão trienal. Em 3 anos daria 154 sábados aí. Então se dividia a lei em 154 divisões. Em 1 ano são só 54, que é a divisão atual. Então não é à toa que os salmos são 150, São 150 para acompanhar esse ciclo trienal também. E aí nessa leitura, o que acontecia na sinagoga? Você tinha os convidados a pregar na sinagoga. Nas sinagogas menores, como acontecia na Galileia e regiões, não tinha grandes rabinos e mestres, eram pessoas que se destacavam também na pregação, no conhecimento da lei. Pessoas que eram conhecidas como pessoas que conheciam a lei, eram convidadas pelos administradores das sinagogas para apresentar a lei.
Esse será o caso de Jesus, por exemplo. Né? Por que Jesus vai pregar nas sinagogas? Porque ele era convidado a isso pela sua fama como mestre. Então, pessoas que eram conhecidas como mestres da lei, como pessoas que entendiam a lei, não mestres formais, né? Porque na Galileia não tinha escola na época de Jesus para a formação de mestres. Só depois, mais tarde. Tinha em Jerusalém. Tanto que a gente vai ver isso depois no Evangelho de João. As pessoas vão dizer exatamente isso. Como Jesus sabe tanto, né? De onde vem essa sabedoria se ele não estudou nas nossas escolas? Né? Então, ele não tinha formação de mestre em Jerusalém. Diferente de Paulo, por exemplo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um mestre famoso de Jerusalém. Mas na Galileia, como é que funcionava então? Você tinha esses mestres que eram conhecedores. As pessoas seguiam, diziam que ele era um mestre da lei e entendia a lei de Deus. Então ele era convidado a pregar. E o que ele pregava? Ele não chegava lá e pregava o que ele quisesse, né? Tinha aquela sequência ali. a sequência. Então tinha o quê? Um padrão ali. Isso aí, um cronograma. Tudo programadinho ali, né? Da lei. E começou a seguir lei e profetas. No comecinho isso ainda não era muito arranjado. Começou a ser cada sinagoga fazer do seu jeito, né? Cada sinagoga escolhia qual profeta ia combinar com a lei. A lei era programada, todas iguais, mas o profeta que ia combinar foi sendo, ao longo do tempo, né? Tinha 2, 3 profetas que eram lidos, 2, 3 textos de profetas, né? E só mais tarde se tornou o que é hoje, que hoje já é programadinho, certinho, qual lei e qual profeta é lido juntamente. Mas na época de Jesus já tinha esse padrão, a lei e os profetas. Tinha que ensinar aquilo ali, a lei e os profetas. E isso era a sinagoga. Jesus vai começar lá o seu ministério, né? E o seu ministério será de ensino e de cura e de milagre e de expulsão de demônios e tudo mais, não é isso? Tudo que vocês já conhecem de Jesus, né? Aquele ministério extraordinário que ele começa ali na Galileia. Só que o que os evangelhos fazem? Eles vão mostrando, assim, não é tão óbvio assim olhando por cima, mas quando você lê os 3 sinóticos, um acompanhando o outro e a sequência que eles seguem, você vai perceber que Jesus vai, tudo que ele vai fazendo, cada milagre, cada cura, cada pregação e cada parábola que ele conta, estarão relacionadas com a semana da sinagoga, aquilo que era lido ali. Ou seja, às vezes a gente pensa assim que é aleatório, né? Jesus subiu no barco, falou assim, vamos falar hoje de sementes. Ele olhou assim para o campo, né? Poxa, viu lá o homem semeando, falou, vamos falar de semente. E começou a falar. Mas o que fica óbvio quando você percebe que ele segue um padrão da sinagoga, é que na verdade tudo que ele está fazendo segue um padrão de um texto da Escritura. Ou seja, todo o ministério de Jesus, ele é completamente permeado pela Escritura. E, inclusive, a sua trajetória é toda seguindo aquela Escritura. Tudo que ele vai fazer, nada aleatório, tudo segue o padrão da Escritura. Então, os milagres vão combinar com os textos que são lidos na sinagoga. As parábolas que ele vai falar vão combinar com o texto que foi lido na sinagoga. Então, só para a gente ter assim uma noção, né? Se voltar assim uns 2.000 anos atrás, né? Dessa viagem no tempo assim, e voltar lá na época de Jesus, o que você veria ali? Você veria um mestre que fez uma coisa extraordinária. O que ele fez? Ele conseguiu pegar aquilo que era falado dentro da sinagoga, A teoria, né?
aquele texto que era lido ali, naquela sequência, imagina que você cresceu ali, né? Aí você passou todos os anos ouvindo aquele mesmo texto, naquele mesmo lugar, e depois foi embora para casa e esqueceu aquilo. O que Jesus fez? Ele conseguiu pegar aquele texto que era pregado na sinagoga, no sábado de manhã, e levar o assunto para o barquinho de pesca, para casa na hora do almoço, para o mesmo assunto. E o que ele fez? Ele teve a genialidade de pegar o que era falado na igreja, usando a linguagem de hoje, né, dos nossos dias. É como se ele pegasse assim, a pregação e conseguisse que a pregação ganhasse vida no trabalho, na escola, no dia a dia, e aquele assunto não terminasse. E passar a semana inteira falando daquele assunto ali. Então, é isso que ele faz com as parábolas, por exemplo. Então, as parábolas de Jesus, elas são o quê? São ilustrações da lei e dos profetas pregados na sinagoga. Só que ele leva para além. Então, assim, começou o sábado de manhã, todo mundo se reuniu na sinagoga em Cafarnaum. E aí, Jesus pregou na sinagoga hoje de manhã, depois sábado de manhã, ele pregou. Aí ele sai dali. O que acontece? As pessoas vão atrás dele. Não vai todo mundo embora para casa, vão atrás dele. E aí ele vai, chega lá na beira do lago. Aí ele se senta num barquinho. E o que ele faz? Ele continua explicando o que ele pregou. Só que agora ele faz o quê? Ele ilustra com coisas que as pessoas conhecem, mas a mesma pregação. Então ele deu vida à lei. Uma linguagem mais simples, mais... Exatamente. Ele conseguiu fazer uma coisa que é difícil, né? Ele conseguiu tornar a lei, texto da lei, em coisa extremamente interessante. Ele pegou a lei, olha lá, aquela sequência de leis. Você pega um livro de lei, mas você entender assim, você pega lá um livro de leis, um conjunto de leis. Não precisa muito, você abre a Bíblia, lê um livro que começa com genealogia, você começa aquele monte de nome ali. Daqui a pouco você está dormindo, né? Assim. Jesus, qual que é a genialidade de Jesus aí? Ele conseguiu pegar esses textos Tornar interessante. e criar um interesse nesse texto, não só para a hora ali que ele estava pregando, mas criar o interesse das pessoas saírem dali, irem atrás dele, e aí para casa que ele ia, as pessoas iam junto. E ele conseguiu fazer mais, ele conseguiu tornar aquele texto, né, que eles estavam pregando no dia, em milagres relacionados àquele texto. Aí que está mais do que daí, né? Sabe o que significa isso daí? Aí ele vai e cura. Ele mostra exatamente o que Deus estava fazendo. E ele, por isso a sinagoga será central no seu ministério na Galileia. Por quê? Porque a sinagoga é o lugar onde o texto começa, onde tem a leitura do texto. E dali ele vai para casa, para praia, né, digamos assim. Não era um mar, né, era um lago, mas fala praia da Galileia, né? Se é que se fala mar da Galileia, né? Não era, você não vai imaginar uma praia com areia, né? Não era isso, né? Mas era lá as bordas do lago da Galileia, o pessoal lá pescando, e ele continua o assunto. Ele vai para a casa de Pedro e todo mundo vai para lá e o assunto continua. E as pessoas vão o quê? Indagando ele. E as pessoas não vão só interessar. Uma coisa que vai aparecer muito em Marcos é que as pessoas não vão só interessadas no fato dele fazer milagre. Elas vão também interessadas no que ele tem a dizer. Porque é interessante o que ele tem a dizer. E isso consegue, por isso ele se torna um grande mestre em Israel. Quando ele viajar da Galileia para o templo, você vai ver isso, João 7, daqui a pouquinho a gente abre lá, mas a gente vai ver como as pessoas aqui vão ficar ainda mais admiradas, porque eles aqui eram o quê? A noção que eles tinham do Galileu é que o Galileu não sabe de nada, né? O Galileu não conhece a lei. Aí você imagina quando Jesus chega no templo e ele vem ensinar dentro do templo, no pórtico de Salomão. No pórtico de Salomão funcionava como uma espécie de
a área igual à sinagoga dentro do templo. E Jesus vai ensinar lá. O ministério dele dentro da Judéia será, na sua maior parte, no Pórtico de Salomão, que é uma espécie de pequena sinagoga dentro do templo, um lugar onde se estudava a lei. E as falas de Jesus lá vai causar admiração e inveja também, né? Admiração do povo e inveja dos líderes, né? A gente vai ver isso já já em João. Mas o fato é que a sinagoga na Galileia será o que? O ponto que dará todo o tom da mensagem de Jesus. Tudo que ele disser, tudo que ele pregar, tudo que ele fizer, ele vai fazer nesse cronograma, ligando com a Escritura. Para que fique claro que nada do que ele está fazendo é um ensino novo, nada do que ele está fazendo é uma coisa que ele inventou, nada do que ele está fazendo é por conta dele mesmo, é tudo a palavra de Deus, sempre a mesma palavra de Deus, sempre a mesma. Então, ele vai, vamos dar alguns exemplos disso, né, para a gente ver como isso acontece, não todos, né, porque é muita coisa, mas depois, se vocês se interessarem, você pode estudar isso aí, né? É uma área gigante para vocês lerem, estudarem, pesquisarem, né? Como Jesus consegue fazer com que os textos da lei se transformem em parábolas extraordinárias que ele prega. Então, a sinagoga ela vai ter esse ciclo trienal de ler toda a lei e vai ter o período festivo, né? Tem o ciclo das festas ali também. Páscoa, Pentecostes, Hanukkah, Purim, todas essas festas farão parte da leitura da sinagoga e depois farão parte, a maior parte das festas, né, vai ligar Jesus ao templo e a maior parte dos outros textos ligarão ele à sinagoga. Mas vamos pegar um exemplo disso. Exemplo onde ele faz isso. Vamos começar com Lucas. Lucas 14. Lucas 14. Vou dar um exemplo em cada um dos evangelhos, só para a gente ver. 14, 1. Não, 14, 7. 14, 7. 14, 12. 14, 12 a 24. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres jantar a uma ceia, não chame os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, ou te seja recompensado isso. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque ele não tem com que te recompensar, mas recompensado será na sua ressurreição dos justos. Até o 14. Pode ser até o 24. Até o 24, um pouco então. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está,
como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Isso é uma parábola de Jesus, né? Ele está lá, não está na sinagoga, ele está num ambiente público, né? Está num jantar, não é isso? E ele conta essa parábola. Então, lembrando que a gente falou, se a parábola é parte de um sermão sobre a lei, qual seria a lei para essa parábola aí? Com que lei vocês ligariam a essa parábola? Aquele tipo de coisa assim, né, que a gente não pensa, né? Não ocorre a gente, né? Porque a gente acostumou mesmo que a parábola é uma coisa independente. Mas vamos olhar lá, Deuteronômio 20. Pode ser do verso 1 ao verso 8. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros de um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em favor e lhes dará vitória. Até qual? É o 8. Então, os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se tiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Agora percebe a ligação, não? É a lei da guerra. Né? Quando você vai na guerra, aí o que o general lá da guerra tem que fazer? Ele tem que ir para frente, anunciar o quê? Instruir. Se tem alguém aqui que construiu e ainda não aproveitou a sua construção, vá para casa. Se tem alguém que acabou de se casar, vá para casa. Tem alguém que fez tal e tal coisa, vá para casa. Agora Jesus conta uma parábola. O que ele conta na parábola? Um homem deu uma ceia. Ele não falou nada de guerra aí, né? Ele falou, como ele mudou, um homem deu uma ceia. E aí ele convidou. O que os convidados vão dizer? As mesmas coisas que está lá na lei, para quê? Para quem se recusa a ir para a guerra. E as justificativas de não ir à guerra. Você segue aí o raciocínio de Jesus, ele está dizendo o quê? Que esse casamento, ou essa ceia aí que ele está falando, né, esse banquete, ele está comparando o banquete, ele está usando o banquete, né, para ser o quê? O cenário de guerra. E quem se recusa a ir para a guerra? As mesmas pessoas que se recusam a ir para o banquete. Por que ele faz essa ligação? Porque, na verdade, ele está fazendo o quê? Jesus está lá guerreando com um exército, era óbvio que ele estava guerreando, mas era óbvio? Não. Mas o que era óbvio? Ele estava em banquetes. E o reino dos céus, ele estava implantando nos banquetes que ele ia
convidava as pessoas. Só que ele transforma isso em quê? Em uma explicação da guerra. Então ele está dizendo que as pessoas que se recusam aí ao banquete são pessoas que se recusam o quê? Aí a guerra. Então esses que estão se recusando lá ao banquete do rei, ele está usando esses personagens para dizer o quê? São pessoas que não estão qualificadas para a guerra. Se você segue o raciocínio dele, você vai ver que ele está numa sequência sobre ele como Messias. E ele está indo para uma guerra. Então ele está o quê? Dizendo, esses aí, são aqueles que não só recusam. Parece assim, né? Por que os caras inventaram essas desculpas? Mas eles não inventaram, ele está usando o quê? Aquilo que está na lei já. É a lei de quem é isento de ir à guerra, quem não está capacitado a ir para a guerra. E Jesus está fazendo isso porque ele está chamando discípulos aí. E os seus discípulos precisam ser o quê? Pessoas habilitadas para a guerra. Então esses banquetes de Jesus, na verdade, são o quê? São um chamado à guerra. Instruções. É uma guerra espiritual, mas uma guerra. Então ele faz o quê? Aqueles que se recusam ao banquete são o quê? São aqueles que lá no Deuteronômio, né, diz, esses aí estão isentos da guerra. Aí, na sequência, ele vai dizer o quê? Aqueles que me seguem têm que fazer o quê? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele está o quê? Nessa sequência aí, explicando a lei, ele está, né, sem falar em guerra, sem falar em armas, sem falar em nada disso, usando a imagem de banquetes e de convidados, mas ele está falando sobre a lei da guerra. Turma mais leve. Mas, exatamente. De guerra, na linguagem, né? Bem mais leve. Mas também dá aquela conotação a gente pensar assim, não, você vem no culto. Parece uma guerra? Não, parece um banquete, mas é uma guerra. É uma batalha. Acontece nos banquetes. A gente vem e festeja ao Senhor, não é assim? É uma festa, mas é uma guerra. Então é o que ele está ligando. É uma guerra o quê? Espiritual. Então ele está. Você vai dizer o quê? Nem todo mundo está apto a ser meu discípulo. E aquela multidão lá com ele. Ele diz, quem que está apto? Quem está pronto aí, a guerra. Quem entende que ele está numa batalha. Quem vê Jesus ali, de banquete em banquete, imagina que a vida com Jesus é uma maravilha, né? É um banquete atrás do outro. Só que de banquete em banquete ele está o quê? Desfazendo as obras do diabo, como dirá João mais tarde na sua epístola. Então o texto que ele usa para fazer, só que ele torna muito mais, né, interessante, muito mais bonito, né, fica muito mais gravado na mente, tanto que quase ninguém lembra de Deuteronômio 20, mas da parábola de Jesus, não é? A gente se lembra, né? Mas é a mesma coisa, ele só está explicando a lei. Lá ele vai dizer, lá tem um chamado à guerra, lá tem uma convocação de guerra. E sem usar essa linguagem, sem dar, porque na época de Jesus, se ele usa a linguagem de guerra, as pessoas entendem guerra mesmo, né? Que era o que eles estavam esperando. Mas ele diz, eu estou num banquete, mas eu estou em guerra. Não é uma guerra contra Roma. Meu Deus. É uma guerra contra Satanás e seus demônios. Então ele diz, mas é uma guerra. Então ele transformou a imagem de guerra em imagem de banquete, para que as pessoas entendessem que de banquete em banquete Jesus estava fazendo o quê? Guerreando. Era uma guerra. Quando se aproximam lá os escribas e fariseus para condenar Jesus pelo que ele está fazendo, porque ele se reúne com pecadores e publicanos, o que eles não observam? Que Jesus está ali numa guerra para ganhar pecadores e publicanos. Então aí ele coloca isso ali, ele coloca numa imagem de banquete. Então a parábola é sobre um sermão da lei. Quando a lei foi lida lá
ligar. Como que as pessoas vão ligar? Porque é na mesma época. Eles acabaram de ler lá na sinagoga o Deuteronômio 20. Aí agora eles se sentam ali para comer. Jesus faz o quê? Conta uma parábola. E liga uma coisa na outra. E os seus discípulos, né, vão perceber que o quê? Ele está fazendo um chamado a uma guerra. E aí esses convidados, e você é convidado também, né? Nós somos convidados. Você vai lendo o texto e vai vendo que o quê? O convidado somos todos nós. E quem dá a desculpa? Aí a gente às vezes quando lê isolado, você pensa assim, que razão tem essa desculpa, né? Não tem razão, porque o cara não vai no banquete só porque ele acabou de adquirir um boi e precisa ir lá ver o boi. Só na parábola não faz sentido, mas quando você entende que essa coisa de ir ver o gado que você tem, e ver a propriedade que você comprou, você acabou de casar, tudo isso tem o quê? Te isenta da guerra. E Jesus está dizendo o quê? Eu preciso de discípulos que estejam prontos, disponíveis para a guerra. Para a guerra. Então ele está dizendo, ó, quem não está disponível para a guerra, não venha comigo. E aí em seguida ele vai dizer, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque tem uma guerra. Aí continuando aí, o que tem na continuação? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse, se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Por quê? Agora que você sabe que tem isso a ver com Deuteronômio 20, porque ele está indo para uma... Não está indo a um passeio. Está indo... Né? Você poderia ser discípulo se ele só estivesse passeando pela Galileia. Mas o que ele está dizendo? Por que ele está dizendo isso aí? Ele está dizendo, eu estou indo à guerra. E precisa o quê? De pessoas preparadas para a guerra. Dispostas à guerra. Por quê? Porque vai na guerra, você tem o risco de quê? De morrer na guerra. Tem a morte em guerra. Então, essa é a conexão que tem. Outro exemplo, né? Mais um. A gente pega Mateus, não vamos ler tudo, né? Mas Mateus do 23 ao 25, né? Como o Mateus está nesse quadro que ele pega, que Jesus faz uma viagem só, ele vai colocar vários momentos da pregação de Jesus e vai reunir tudo num momento só. Mas essas pregações de Mateus 23 a 25, elas são da época da dedicação do templo. Vou pegar alguns exemplos aí para gente ver. João, vamos abrir João para ficar mais fácil. João 10, 22. Para você ver que época que é. É tudo da mesma época. Vamos reunir uma sequência de textos aí. 10, 22 de João. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Isso aí. Então, João vai mostrar que Jesus está numa determinada época, aí, que é o capítulo 10 de João. Jesus está no templo e é a época da festa da dedicação. É a festa de Hanukkah, ou a festa das luzes, né? Que é a festa que o templo foi dedicado novamente. Nessa época do ano, as leituras da sinagoga, né, eram também no Deuteronômio 22, começava do 21 e até o 23, né? Mas no 20, vamos ler só um verso do 22. 22. 22? Para você.
21:15 primeiro, depois o 22. 21:15. Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhes derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Isso aí. Então é uma lei sobre herança. Não é isso? Vai lá. Como é que ele tinha que distribuir a herança? Aí no 22, 1, 2 e 3. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar, e você não vir, não ignore o fato, mas faça a questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o reconhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. É uma lei sobre ovelhas e bois. Você tem uma lei sobre propriedade, sobre herança, né, de filhos, uma lei sobre as ovelhas e bois perdidos, e outra leitura que era da mesma época é o Levítico 24:1, que é sobre, deixa vocês verem, 24:1. Isso. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo da sua geração. Isso aí. Das suas gerações. Não parece interessante, né? Mas vamos ver como Jesus vai transformar isso aí na pregação, né? Imagina que então ele tem que pregar esses 3 textos aí na época da festa de Hanukkah. São os textos oficiais aí, além da própria história contada da festa, né? Então, herança de filhos, bois perdidos, animais perdidos, né? E uma coisa que parece que não tem nada a ver com nada disso, que é sobre manter a lâmpada acesa dentro do tabernáculo. Agora você tem que pregar esses 3 textos aí. Aí vem a pastora Carol na quinta-feira e prega sobre os 3 textos. Você dá a ela essa responsabilidade. Olha como Jesus faz. O que ele faz com isso? Ó, vamos ao exemplo mais óbvio e depois a gente vai no de Mateus, que é o menos óbvio. Lucas capítulo 15. Jesus acabou de chegar da sinagoga, está reunido com publicanos e pecadores. É possível que o aluno tivesse o material em casa. Ó, a partir do verbo. Esse daí a gente não vai nem precisar ler, porque eu acho que isso aí vocês conhecem de cor. Só para abrir e relembrar. Qual é a sequência que Jesus vai falar aí? Ovelha perdida, o filho pródigo, não é? Agora lembra da lei. Qual que é a lei? Herança de filhos, animais perdidos e a lâmpada. O que ele vai transformar isso? Em uma parábola de 3 partes. Que tem o quê? Fez isso? Uma parábola de 3 partes. O que ele fez? Ó,
Um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. O que ele faz? Vai em busca da ovelha. A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma. O que ela faz? Acende a lâmpada. Não é isso? Vê a casa. E aí depois tem o quê? O pai que tem 2 filhos, que ele tem que fazer o quê? Distribuir a herança entre eles. Então ele pegou aquilo que era a lei lá lida na sinagoga, e agora, lá comendo com pecadores e publicanos e questionado por fariseus e escribas, o que ele faz? Ele não sai do assunto, ele continua no mesmo assunto da lei, do que foi lido. Ele não sai. Essa é a coisa que torna ele magnífico no seu ensino, é que ele não muda de assunto. A mesma coisa que estava lá na sinagoga, ele continua. Surgiu a sequência aqui de uma situação que apareceu, ele continua pregando. A pregação continua. Ele transforma agora o texto da lei, aquele texto lá que você leu e quase dormiu, ele transformou na parábola mais extraordinária que a gente conhece, né? Olha só. Agora você pega o quê? Ele faz a mesma coisa, ele está na mesma festa, né? A mesma época, festa de Hanukkah. Ele faz a mesma sequência, Mateus 23. Só que em Mateus 23 ele vai o quê? Ele vai ligar no seu discurso escatológico. Ele ainda vai continuar no mesmo assunto, que é o assunto de Hanukkah. Hanukkah é o quê? É a festa que comemora o dia que os macabeus conseguiram purificar o templo, porque o templo foi profanado. Quando o templo foi profanado, né, o que profanou o templo? Foi quando surgiu lá em Daniel aquela expressão, né, a abominação da desolação, que é o quê? Quando o templo foi profanado. Quando Antíoco, o chamado grande por conta própria, né, autodeclarado grande, ele fez o quê? Ele contaminou o templo, tomou conta do altar, pegou um porco e sacrificou em cima do altar. E aí isso foi chamado de a abominação da desolação. Mateus vai dizer o quê? Jesus está lá no templo e ele começa a pregar. Só que agora ele começa a pregar contra o templo da sua época, porque também está contaminado. Não por um porco no altar, mas porque os sacerdotes agora são o quê? Escolhidos por Roma. Ou, né, na palavra da história os próprios, né? São eles os próprios. Ou seja, está contaminado de novo. E aí ele faz o quê? Ele faz o seu sermão escatológico contra esse tempo. E aí na sequência ele liga o quê? As mesmas coisas. Abominação da desolação. E aí em seguida ele vai contar o quê? A parábola, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que aí vai. O que elas fazem? Tem lâmpadas, não é assim? Liga de novo. Desolação. Nossa, fugiu a palavra. Abominação da desolação. E está aí em Mateus 23, né? Ou 24, né? 24? Até 23. Mas acho que essa frase está no 24 já. Abominação da desolação. Jesus era bom português. E aí o que ele faz? Ele liga o que aconteceu lá atrás, e aí ele vai falar na sequência disso. O que é o reino dos céus? Que é ele, quando ele reformar esse templo. Ele vai já condenar o templo do jeito que está e já está anunciando um novo templo, que é ele mesmo. E para fazer parte desse novo templo, o que você precisa? Das mesmas coisas que eram as coisas lá ensinadas na sinagoga. Você precisa o quê? Da lâmpada e do azeite, né? Para iluminar a lâmpada. Você precisa o quê? Ter uma herança, e ele é que vai providenciar essa herança para você, né? Vê como ele vai conectando a lei com o que ele vai falar. E ele vai na sequência. O que ele acabou de falar da desolação, ele vai falar da lâmpada com as virgens,
que não é a noiva, né? Todo mundo sabe disso, né? Tem. As 10 virgens não são noiva do noivo, né? É o noivo tem lá a sua noiva e as 10 virgens são acompanhantes da noiva, né? Então, acompanha. Ok? Né? E na sequência vem a parábola do talento. Aí parece que não tem nada a ver com nada, né? E aí tem a do talento, e na sequência da do talento tem as ovelhas e os bodes. Na mesma sequência. Maravilhoso. Que é a lá das ovelhas perdidas. Vamos falar só da dos talentos, que a gente já passou de Mateus. Né? Vamos falar só da dos talentos. O que quer dizer essa parábola aí dos talentos? O que é um talento? Não tem talento de cantar. Deixar isso para o Mauri falar. Né? Eu conta da Mauri ali. Véio. Talento. Quando a gente lê essa parábola, o que você lembra assim, quando você lê assim? A parábola dos talentos. O que ocorre? Se a gente usasse talento na linguagem de hoje, talento, quando a gente fala em talento, é o quê? Talento de alguém. Alguém tem talento. Algum dom. Isso aí, né? É um talento, uma qualidade, né? Mas na época lá não era isso, né? Talento era o quê? Talento era uma medida que usava para dinheiro. Usava para prata Peso. e para ouro. Era o que então? Talento era a mesma coisa que um judeu na época de Jesus lembraria ouvindo talento. Uma coisa pesada. Era um peso. É aquilo que é pesado. Um talento era muita raça de moeda, muita raça de dinheiro, muita raça de prata. Tem um talento de prata e um talento de ouro. Para esmiuçar, né? Mas seria como se fosse a unidade de medida, 1 quilo. Isso aí, seria uma unidade de medida, né, para indicar uma coisa muito pesada. Só que assim, em termos financeiros... Não tinha valor, só tinha mais peso. Tinha valor, mas pouco. Né? Não, o próprio talento é a medida só. Você ter um talento quilo, né? em dinheiro, você tem assim, você Tem um quilo de ouro. Quilo de isso aí, é como o pessoal fala, os quilos dos ouro, né? Só que era um talento. Só que o talento era uma medida alta. Muito alta. Se usava para coisa muito pesada, como ouro e prata. Ter um talento era muita coisa. Como se fosse uma tonelada. O peso, né? Mas só que na verdade a questão não era tanto o peso. O talento era o quê? Era a medida. Você tinha um talento de ouro. Hoje a gente não tem uma medida assim, ó, que eu nunca vi. Ó, uma medida que eu nunca vi, mas que a gente sabe o que é. R$1 milhão. Não é uma medida? R$1 milhão. Alguém tem R$1 milhão. Tá muito alcançar essa medida, hein? Mas eu sei o que é, imagino assim, né? Teoricamente. A mesma coisa quando fosse um talento. É o que dá para fazer. Você imagina Era como muita fazer. coisa. Para você ter uma ideia, alguém ter 10 talentos, Imagina. como tem na parábola, parece pouquinha coisa, né? Que a gente lê assim fácil. caminhão. Mas precisava, um reino pequeno, como a Judéia, eles nunca nem tinham visto isso na renda per capita $1 milhão, né? de um ano. Então, 10 talentos. Era inimaginável assim, teoricamente. A quantidade, né? Gente com 1 milhão. Tanto que o Lucas, quando contar isso, ele vai tornar mais realista a coisa para o pessoal entender. Ele vai reduzir de talento para mina. Aqui, vamos no mercado. É como se fosse assim, ó, um talento é 1 milhão, uma mina é 100 mil. Então é uma coisa assim mais palpável. $1 milhão não. Um talento, Talvez as pessoas para quem Jesus está contando, eles nunca viram isso. Então, talvez para que quem nunca viu um talento, Exatamente. a milha é mais acessível. A mina era um negócio mais fácil de ter. Agora, um talento era muita raça de dinheiro. Era alguém muito rico para ter um. Então, Jesus, quando ele conta assim a parábola, o homem, ele deu um talento. Pois é, só deu um talento? Corajoso. Um talento era muita coisa.
Ele deu 5 talentos. Isso era a fortuna de um país. Ele deu 10 talentos a outro. Imagina. Por isso que o fulano enterrou, cara. Eu entendo ele não. Era muita coisa. Mas o que a pessoa lembraria então? Talento é uma coisa pesada. Aquilo que tem muito peso. Só que o judeu, na prática, por que o cara enterrou? Foi na Uma segurança. moedinha. Que medo, né? Dele. Um talento, nunca viu. É uma coisa de muita raça de dinheiro. Guardar. Se eu saio com isso daí, Ele já falou Foi que no já falou que ele teve medo dele. exatamente. É a justificativa que ele vai dar. Se lá. for lá no Rio, Então é muito dinheiro. Tá ruim, então vai ter. E era uma coisa assim, Jesus está usando uma quantidade assim surreal. E ninguém que está ouvindo ele tinha isso. Um homem, né, ele tinha todo esse dinheiro aí, muito rico. Então era mega milionário. E ele saiu e dava para fazer certo. Só que por que Jesus usa isso daí no meio dessa sequência de coisas aí? Porque pesado é uma palavra que o judeu vai lembrar de outra coisa. Pesado é essa palavrinha aqui. Cavote. O que é isso? Glória. Quando você fala assim, a glória de Deus. No Antigo Testamento não se usa glória no sentido de brilho. Sentido, como usa no Novo. Não se usa no sentido mais moderno, né? Gente aprendeu depois. É aquilo que é pesado. Você fala aqui, cavote significa exatamente isso. Aquilo que é pesado. E na Bíblia é traduzido como a glória de Deus. Então, quando Jesus está contando a parábola e diz que tem um homem mega rico e ele distribui talentos, o que o seu público entenderia logo de cara? Ele está falando de alguma coisa pesada. E o que tem de mais pesado? A glória de Deus. Então, ele está falando sobre alguém que distribuiu glória. Qual é a glória mais pesada que tinha em Israel? Na época Jesus nem tinha mais, né? A Arca da Aliança, com a sua tampa, e sobre ela pousava a capote de Deus, a glória. O peso da glória estava ali. Então era uma coisa que remetia logo ao templo. Um homem vai distribuir talentos. O que ele está distribuindo? A glória de Deus. Olha como muda agora. Por que, o camarada agora, por que o cara que pegou o seu talento e enterrou, ele estava errado? Não é só por uma questão de valor, mas é porque como que você multiplica a glória de Deus? Como que ela se passando, distribuindo. Porque é justamente da glória de Deus que nasce a outra ideia, que é a misericórdia de Deus. Tanto que a tampa do propiciatório é também a tampa da misericórdia de Deus. Então, o que ele está contando na parábola? Um homem muito rico, ele distribuiu a sua glória. Como que você multiplica essa glória? Distribuindo essa misericórdia. Então, o chamado da parábola é aquele. Como que você sabe que você está negociando o talento? Quando você está distribuindo misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, quando você distribui, ela faz o quê? Aumenta. É desse jeito. É a coisa que quanto mais você gasta, mais você tem. Olha isso aí. Mas tem que ter. É isso que fará. O homem que negociou muito, por que ele negociou muito? Porque ele distribuiu. E automaticamente vem mais. E ele tem mais. Exatamente. É assim que funciona o quê? A glória de Deus. Quanto mais você distribui, Tem que abençoar. mais ela vem. É isso que o camarada que recebeu uma não entendeu. Ele guardou a glória. Ele guardou. Chama para jantar, pastor. Só que a glória de Deus, ela funciona como? Distribuindo. Como a misericórdia. Quando você distribui misericórdia, o que acontece? Mais misericórdia Deus te dá.
Quanto mais você distribui, mais ele te dá. Quanto mais glória você distribui, mais ele te dá. É a lógica da parábola. Por que está na lógica da história da purificação do templo? Porque a purificação do templo era exatamente para que viesse o quê? A glória de Deus descesse no templo. É verdade. Porque Deus não habita no templo impuro. E aí, então, precisava da purificação. A festa de Hanukkah é exatamente a festa do templo, é dedicada. Para quê? Para que a glória de Deus venha. Então, Jesus conta essa parábola para dizer o quê? Como que a glória de Deus vem? Quando você distribui essa glória. Quando aquele que ele partilhou o seu talento, e aí por isso ele usa essa medida gigante. Exato. O homem rico era Deus. Exato. Então, tem essa coisa milionária. O que ele distribui? Os talentos. Não está falando de qualidade, de distribuir o dom para você ter capacidade de cantar, pregar, falar. Não. Tudo isso a gente pode aplicar, mas não se trata disso. Mas nesse A parábola. Do que Jesus está falando? Ele está falando de glória de Deus, que é distribuída às pessoas. E como que ela aumenta? À medida que essas pessoas compartilham essa glória. E se você guardar? Ela não vai. No final você será o quê? Cobrado. E aquilo que você recebeu será o quê? Tomado e passado porque tem mais. Por quê? Porque aquele que tem mais distribui. E aumenta. Então, olha aí que se conecta. Você tem lá na sequência sobre lâmpada, glória, e aí em seguida ovelhas e bodes. A mesma sequência do que a gente leu sobre a leitura da sinagoga. Então, ele fez o quê? Ele fez um sermão com essas parábolas, mas manteve o assunto da festa. Outro exemplo, João. Parar, né? Senão eu vou botar nessa até. Vai olhar a hora aí? João. Falta 2 minutos, né? Não. A gente não sabe da hora, não. João capítulo 7. Não trouxe minha Bíblia. A gente está sabendo da hora, não. Pode ir lá. João Capítulo 7. A partir do 10. Verso 37. 37, o grande dia, o último dia. Isso. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. 38? Não, só esse. Esse aí já dá. Qual festa? Uma café na casa da Bíblia. Foi, perguntou qual festa, Varão. Gente, toma café. Eu não entendi, não, é? Qual a festa? Lê de novo aí, pastor, porque a maioria tem que ter uma consideração da gente. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Qual festa? Verso 2. Volta no verso 2 para a gente ver. Festa dos judeus chamada Festa dos Tabernáculos. Tabernáculos. Isso aí. Então já é o quê? A festa dos tabernáculos, cabanas, né? A mesma festa. Festa da cabana, festa do tabernáculo, né? Festa de Hanukkah. Aí já não. Da Páscoa? Não, também não. De Purim? Não. Aí já não. Tá misturando. Porque de Purim vocês lembram, né? De Purim é de quê? Cabana, barraca também vai lá. Isso aí. A gente fala barraca também. Que é o quê? A festa. Não muda barraca, não. A festa dos tabernáculos. É a festa que ele vai. Jesus em João gosta de festa, né? Festa da É roça. que- João foi escrito para lembrar a gente disso, né? Jesus gosta de uma festa, né? Você vê, João, o tempo todo Jesus está numa festa. Ele está sempre lá. E essa aqui ele não ia. Se você ler um pouquinho antes aí, ó, vê isso, não é? Capítulo 7, comecinho. Jesus é festeiro. Depois disso, Os irmãos insistem com ele para ele ir na festa. é o 7:1. Isso.
Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam Isso que tirar-lhe tem a mais vida. festa. Isso aí, pode continuar. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. E aí, o que ele fala? Eu vou na festa? No versículo 8, subir vós a esta festa, eu não subo. Eu não vou. Ainda que esta festa, porque ainda o meu tempo não está concluído. Aí foi todo mundo para a festa, daqui a pouco o que acontece? No versículo 10, mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também. Esse que a hora já chegou. Você vê que e Jesus agora. não perdia uma festa, né? Vê que nessa daí ele relutou e foi. Não vou não, aí depois vou. E chegou na festa, o que ele faz? Ficou quieto. Mas chegou no último dia da festa. Ele aguentou, né? Quem tem sede vem a mim beba. Aí o que acontecia nessa festa aí? Tinha a cerimônia, um monte de coisa acontecia nessa festa. Inclusive, tem o texto tem uma parte da Mishnah, que é parte do Talmud, né? Lá tem um tratado, chama Tratado de Sukkah, que cuida das festas, né? Conta como é que eram as festas, né? Em todas essas épocas aí, principalmente primeiro, segundo e terceiro séculos. E aí narra exatamente como eram as festas, cada procedimento. E você acha na internet, tem disponível hoje para você ler, né? Vai lá, Tratado de Sukkah, aí, capítulo 4, lá do Tratado de Sukkah vai ser sobre essa festa aí. E já começa dizendo, o rabino que está narrando, né, ele vai dizer assim, ó, quem em Israel não viu a festa dos tabernáculos, em Israel, isso lá, século I, não viu uma festa de verdade. Tamanha era a alegria do povo nessa festa. Então, era uma festa de muita alegria. E uma das coisas que acontecem, vai ser narrada aí, né, é a cerimônia da água. Qual era a cerimônia da água? O sacerdote, ele saía lá do templo, ele pegava uma vasilha de ouro, ia do templo até o tanque de Siloé. E a população ia com ele, atrás dele, fazendo um cortejo. Ele ia, pegava a água do tanque e vinha. E aí, quando ele passava na porta das águas lá, para entrar no templo, aí o pessoal tocava a trombeta, né? Aquela coisa toda. E quando ele entrava, e aí ele ia derramar a água no altar. Derramava aquela. Enquanto eles vinham cantando o Salmo 118. Né? Vinham cantando. E o povo ia naquela alegria, aquela festa. Isso durava uns 8 dias de festa. Todo dia ele fazia isso aí. No último dia, então, era o grande momento. Né? Aí era a hora que todo mundo esperava. Quando ele vinha lá, e o pessoal clamando, gritando lá os textos de Isaías sobre quem quiser salvação de graça, vem, beba, essa coisa toda, e cantando o Salmo 118. E no finalzinho da festa acontecia essa cerimônia aí, de pegar lá e jogar água no altar, e aí fazia aquela festa toda, aquele alvoroço. Na hora que está fazendo isso aí, o que faz Jesus? No meio da festa? Na hora que o sacerdote está lá jogando a água, e o povo está falando, a água da salvação veio, cantando, e toda aquela alegria, aí o João vai narrar. O que ele diz? Jesus se levanta no meio disso daí e diz o quê? Quem quer vir, quem tem sede, faz o quê? Nem beba. Todo mundo fazendo essa festa lá de água, essa coisa toda. Ele não se contém, faz o quê? Quem tem sede, vem a mim e beba. E aí ele começa a falar. E as pessoas ficam admiradas com ele. É justamente nessa situação aí que os camaradas vão falar aquele texto que a gente falou, né, na aula passada, e vão dizer, mas esse cara não é da Galileia? Né? Aí começa aquele debate sobre ser da Galileia. Mas é quando ele
aparece ali, que ele se levanta e ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, né? Ele está se declarando dentro do contexto da festa como sendo aquela água ali que é prometida. Né? Isso que vocês estão fazendo aí, sou eu que estou aqui. É eu que dou. Isso aí é só a encenação, mas a água de verdade acabou de chegar. Chegou. E ele vai dizer aqui, ó: quem beber dessa água Nunca mais. E aí ele dirá o quê? Se formará o quê? Porque o que diz a Escritura? Rio de água. Do interior de quem? Para a gente acabar. Eita Jesus. Do nosso Do Cristo. Do Cristo. Do seu interior. Fui eu. Do seu interior brotarão. Como diz a Escritura, é o que diz a Escritura. Do seu interior brotarão rios de água viva. Isso ele estava falando de quê? Mas ele estava falando de mais uma outra coisa que viria. Do Espírito que ele haveria de derramar. Que ainda não tinha sido derramado. Porque para encerrar, o sacerdote fazia o quê? Derramava água e derramava vinho. Pegava as duas. E tinha que derramar na mesma medida. Você vai se lembrar no mesmo João, que no finalzinho, Jesus será furado do lado água e vinho para que o seu Espírito seja dado. Essa água e vinho é Jesus e o Espírito Santo? Não, ainda é a água e o vinho que ele vai dar. Ah. É o que brota dele mesmo. Dele brota a fonte, que é o Espírito, que é tanto água quanto vinho. Que é tanto água, e lá vai sair sangue, né? Não vai sair vinho, né? Vai sair sangue e água. Né? Mas o seu sangue é o que providencia a água. É por causa da redenção que virá o Pentecostes. Né? Vamos. Antigamente dava festa com vontade. Ninguém pedia vaquinha. Hoje É tudo de graça. Nosso pastor orando. Sim, nós vamos